Pessoal, eu não vou entrar em nenhuma discussão do tipo gabarito. Essa, inclusive, é a primeira audiência que eu participo presencialmente em respeito a você, Sidney, em respeito a Boixá, em respeito à Várzea. Não é novidade que hoje, Pipico, eu vi ali com a lista de presença, 45 aqui assinaram a lista e mais uma quantidade, se eu não me engano, de 42 no ambiente virtual. E é em respeito a essa comunidade que eu vim presencialmente participar pela primeira vez desse processo, que eu estou questionando desde o início. Essas audiências públicas são burocráticas, essa lei, independente de todo o respeito e carinho que eu tenho, não pelo Berandier, mas pelo Rogério, independente de todo o carinho que eu tenho pelo Rogério, pela dedicação e pela seriedade dele, não tenho nenhum respeito pelo Berandier. Acho que o Berandier é um deslumbrado, que acha que tem o rei na barriga e sabe sobre todas as coisas, é responsável por uma transoceânica, que é a maior ciclovia, a mais cara ciclovia do mundo, porque não conseguiu organizar a mobilidade urbana de tal modo que nós tivéssemos ônibus naquelas calhas, porque não consegue enfrentar o lobby das empresas de ônibus de Niterói. Então, nós temos vários problemas que são irrefutáveis. E as audiências não podem ser espaços burocráticos. Cada vez, e não é porque eu falo muito não, porque eu ouço muito também, presto atenção, muita atenção em tudo que as pessoas falam. As pessoas costumam dizer, o Paulo fala demais, mas ninguém fala que o Paulo Eduardo presta atenção. A Tratino quase não fica nas assembleias, nas audiências da Câmara. O Leandro fica um pouquinho mais, mas tem uma dificuldade enorme. Para organizar audiências públicas burocráticas durante o recesso, aí tem uma velocidade danada. Essa lei foi, em boa parte, construída com a participação do mercado imobiliário. O mercado imobiliário precisa definir as frações de território que ele quer ocupar para ganhar dinheiro. E, olha, eu não tenho nenhum problema de falar isso, não. Os meus colegas engenheiros, já falei várias vezes para eles, me levem para o Conselho de Ética do CREA. E a gente faz uma discussão, qual é o papel da engenharia. Engenharia, medicina, direito, nada do que a gente aprende na escola ou na vida serve de absolutamente nada se não estiver voltado para a defesa da qualidade de vida das pessoas. Não presta de absolutamente nada. Uma ponte maravilhosa que não vai de lugar nenhum a nada, o engenheiro pode até se orgulhar que ela não cai, nem com chuva, trovão, furacão, mas se ela não vai de lugar nenhum a nada, não serve para absolutamente nada. E o que a gente está discutindo, e o Pipico estava aqui, eu ouvi o Sidney, toda a sua fala, apesar dos problemas da internet. Vocês perceberam que o Sidney falou que tudo está documentado? Que várias coisas estão no site da Prefeitura e do Urbanismo e da própria PESE? E a última fala dele dizendo o seguinte, o que a gente tem que fazer agora, de tal modo que as nossas demandas, todas documentadas e protocoladas, sejam levadas em conta. Vocês ouviram o Sidney perguntando isso? E o Sidney tem uma relação fraterna com vários de nós, inclusive com você, né, Leandro? Com todos nós. Agora, qual é o respeito que a gente tem? Eu estou personalizando do Sidney, por conta da Preserve, porque foi quem participou das audiências públicas, que foram as maiores, sim, da região oceânica, foi também grande no Portugal, mas em que a comunidade pediu a comunidade pediu que não queria cemitério. Nós fizemos audiência pública contra o cemitério. Mas quem vai desagradar os empreendedores, dos Romários da vida, dos Edmundos da vida, que compram terreno para especulação e querem agora fazer de mercado e de mercadoria a morte das pessoas dessa região, fazendo cemitério? É evidente que a gente precisa de cemitério, é evidente que precisa de cemitério. Mas o que diz a comunidade? Durante a discussão do plano diretor, que foi encaminhado à Câmara depois do Plano Urbanístico Regional II da região, das regiões da Praia da Bahia e da região oceânica, eu discutia com o Conte, Paulo Henrique estava lá, era um colega vereador, que antes de discutir qualquer plano novo na cidade, nós tínhamos que discutir o plano diretor, porque o plano diretor era de 92, nós estávamos em 2002, 10 anos, e ele não tinha sido revisto. Mas por que ele foi mandado para a Câmara o PUR da Orla da Bahia e o primeiro PUR da região oceânica, pronto pelo João Sampaio, que entregou a Jorge, ele pronto, quando Jorge ganhou a eleição em 96. Sabe por quê? Porque Jorge saiu candidato a governador
deixando a prefeitura com o Godofredo, e assumir um compromisso com o mercado de consolidar as operações consolidadas que arrombaram a região mais adensada de Niterói, que é a zona de Caraí e Santa Rosa, apelidando de jardim disso, jardim daquilo, tendo como base a especulação e o aumento do IPTU naquelas regiões. Esta lei foi influenciada diretamente pelo mercado imobiliário. Eu não vou tanto como o Leandro Portugal e o Atratino ao meio ambiente, nem tanto, né, mas ao urbanismo. Eles costumam frequentar muito o urbanismo. Mas não foram poucas as vezes que, em atos da saúde, na frente da prefeitura, nós testemunhamos os representantes da ADEME e do mercado entrando para conversar. Isso é um problema em si? Não é, desde que as coisas sejam feitas de maneira republicana. Eu me somo a algumas críticas feitas pelo Túlio e pelo Daniel, mas acho que a gente não precisa ficar só na crítica. Porque audiências em que o nome significa ouvir, ela não é ouvir, na maior parte do tempo, o governo. O governo tem que ouvir a população. Nós vamos organizar tantas audiências públicas na Câmara de Vereadores, quantas forem necessárias, para nós ouvirmos os especialistas que dizem que Niterói não tem água, que nós temos uma série de problemas acumulados na infraestrutura da cidade de Niterói, e nós queremos ouvir essas pessoas. E essas pessoas não podem ter, Pipico, 3 minutos. 3 minutos é para tirar dúvida, é para fazer pergunta que ficou na dúvida. Agora, nós queremos palestra com as pessoas do NEPUR, nós queremos palestra com as pessoas, queremos ouvir o Zeca, nosso companheiro Zeca, a quem eu devo muito respeito e consideração, falando da política de habitação de interesse social na cidade. Nós temos um plano local de habitação de interesse social que jamais foi transformado em lei e mandado para a Câmara. Quando o Túlio fala que contenção da ocupação desenfreada, significa o quê? Eu ter uma política de habitação de interesse social. A Prefeitura de Niterói, desde o governo lá de trás do Jorge e do Godofredo, tem uma política que não é implementada. Isso sem considerar que Temer e consolidado com o Bolsonaro, acabaram com o financiamento de habitação de interesse social Minha Casa e Minha Vida na faixa de 0 a 3, mas estão mantidas as construções das faixas superiores, que permite, por exemplo, ao Atratino fazer uma grande construção em cima do morro que dá atrás da reitoria, da construtora dele. Então, essa discussão... Vereador, 8 minutos para concluir, por favor. Eu vou terminar. Alguém pode imaginar que eu fico muito feliz em fazer colocações que agridem meu colega Leandro e o Atratino. Não fui eu que votei para Atratino ser vereador, nem Leandro ser vereador. Eu tenho compromisso com as pessoas que me conhecem há muito tempo, que sabem de que lado eu estou na história da discussão da defesa de uma cidade que valorize a vida. É evidente que você não valoriza a vida se você não tiver médico, se você não tiver engenheiro, se você não tiver construtor. Mas uma cidade que valorize a vida, ela tem que olhar, em primeiro lugar, a qualidade de vida das pessoas e não a quantidade de recursos e renda e riqueza que é gerada para pessoas que, em vez de servir a cidade, se servem dela para enriquecer. Vamos à luta, mais audiências e mais discussões, de tal modo que nós possamos honrar os desejos de uma cidade verdadeiramente saudável. Obrigado.